Você assistiu o filme Divertidamente 2? Se você não assistiu, eu te recomendo assistir, porque é muito bom. E é incrível como ele representa como é a mente de uma pessoa que não tem a gestão das emoções. A pessoa é totalmente controlada pela mente. E isso pode se tornar um caos. No caso da personagem principal, Riley, meu Deus do céu, ela está entrando na puberdade e com isso vem o estresse. E no filme ela teve uma crise terrível de ansiedade, porque a ansiedade tomou conta da mente dela. E é incrível como isso retrata a realidade de muitas pessoas, porque quando a gente não tem a gestão das emoções, a nossa mente, ela toma a direção por ela mesma. E é exatamente isso que acontece no filme. E a personagem mais marcante desse filme foi a ansiedade. Quando ela toma conta do painel ali da mente, meu Deus do céu, ela faz um estrago. E isso acontece na nossa vida, sabia? O que eu quero trazer para você aqui hoje é que o ponto principal numa crise de ansiedade é que a pessoa não pensa. Porque a ansiedade está ligada ao pensamento. É um pensamento que traz o sentimento. A pessoa pensa em algo, aquilo desencadeia um medo na pessoa, porque a ansiedade nada mais é do que um medo do futuro, medo do que pode acontecer. Às vezes não tem a mínima chance daquilo acontecer, mas a pessoa coloca na mente que aquilo pode acontecer e já desencadeia uma crise de ansiedade. Então a primeira coisa que a gente precisa para deter a ansiedade é ter consciência dos nossos pensamentos. Essa consciência do pensamento, o que é? É você detectar quando surge um pensamento significativo na sua mente, algo que mexeu com você. Aquele pensamento mexe com você e desencadeia emoções. Então, no momento que a gente cria essa consciência dos nossos pensamentos, a gente já começa a tomar o controle da nossa vida. E percebeu que veio um pensamento que desencadeou uma ansiedade? O que é a ansiedade? Quando desencadeia uma ansiedade, o nosso coração ele acelera. Sabe por quê? Porque uma crise de ansiedade, o nosso corpo ele jorra cortisol e adrenalina. É isso que acontece. É o cortisol e a adrenalina que causa todo aquele mal-estar, né? Que é o coração acelerado, a respiração ofegante. A pessoa quando está em crise de ansiedade, ela não consegue respirar. A respiração fica bem curta, não entra oxigênio. Isso faz com que piore ainda mais a forma como a pessoa está se sentindo. Porque quando não entra oxigênio suficiente na nossa mente, no nosso cérebro, isso causa vários sintomas prejudiciais à nossa saúde. E a pessoa não consegue respirar o suficiente e o coração acelera. Percebe que quando você sente medo de alguma coisa, isso acontece com você? É por isso que a gente fala que a ansiedade é um medo. É um medo. E isso desencadeia o sistema de luta ou fuga do nosso organismo. E é por isso que a respiração fica ofegante e o coração acelera. E quando isso acontece repetidamente, isso prejudica muito a nossa saúde. Prejudica demais. Eu fiz uma pesquisa sobre o que a ansiedade pode provocar na nossa saúde e eu fiquei assustada. Eu fiquei assustada com tudo que pode nos acontecer se de repente a gente é tomado por crises de ansiedade, assim, por um tempo prolongado, né? Porque se você tem uma crise de ansiedade e acabou, tudo bem, não vai te prejudicar em nada. Só que se você está sempre tendo crises de ansiedade, com certeza a sua saúde será prejudicada. Eu vou falar para você agora o que eu encontrei aqui para te acender um alerta, tá? Se você perceber que você tá tendo crises de ansiedade, se o seu coração fica acelerando e você nem percebe, você só vê que o coração tá acelerado e você nem sabe por quê. Às vezes é uma ansiedade que tá te assolando aí e você não tá nem percebendo. Olha só,
A ansiedade, ela altera o nosso ciclo circadiano. O que que é isso? É o funcionamento normal do nosso organismo, certo? Por quê? Porque pela manhã, o nosso nível de cortisol, ele é aumentado para nos dar energia, tá? Porque a gente precisa do cortisol. O cortisol não é uma coisa ruim, só que quando ele vem em excesso, isso prejudica, ok? Então, o ciclo circadiano, ele faz com que o nosso organismo trabalhe sozinho, né? A gente não precisa pensar sobre isso, nosso organismo simplesmente faz. Então, pela manhã, a gente precisa de um pouco mais do cortisol para nos dar energia e conforme vai passando o dia, esse nível de cortisol ele vai baixando, ok? À noite, ele precisa estar muito baixo esse nível de cortisol para que a gente consiga dormir. E o que acontece? Quando desencadeia uma crise de ansiedade, atrapalha esse ciclo circadiano. Entende? Atrapalha e o nível de cortisol ele fica altíssimo durante todo o dia. E à noite também. Por isso que a pessoa não consegue dormir. Vai mexer com o sono. A pessoa não consegue dormir. Se tiver um alto nível de cortisol no organismo, a pessoa não consegue dormir. Porque o cortisol, ele é o hormônio do estresse. E se a gente está estressado, como que a gente vai conseguir dormir? Não dá, na é verdade? Então, essa descarga de cortisol e adrenalina que acontece na crise de ansiedade vai trazer aceleração da frequência cardíaca, vai impedir, olha só isso daqui, ele vai impedir a produção de anticorpos. E com isso, ele vai baixar a imunidade. É incrível. Quando a gente está estressado, a nossa imunidade fica baixa. A gente fica gripado, entendeu? E começa a estourar espinhas. O estresse causa um estrago, não é verdade? Mas por quê? Porque ele baixa a imunidade. A gente tem até queda de cabelo, veja só. E tem um aumento de inflamações no corpo. Porque baixou a imunidade, né? Consequentemente, a gente tem mais inflamação e também a nossa cicatrização fica mais lenta pela falta desses anticorpos. Pensa bem como prejudica, não é verdade? E ainda tem mais, olha só, manchas avermelhadas na pele, pressão alta e fraqueza muscular. São muitos sintomas, não é verdade? Prejudiciais à nossa saúde. Então, o que eu quero falar com você hoje? Se isso está acontecendo com você, se você sente que você está tendo crise de ansiedade, a primeira coisa que você precisa fazer é ter a consciência do que está causando essa ansiedade. Qual é o pensamento que está vendo na sua mente que está te trazendo medo? Porque com certeza é isso, ok? É um pensamento que vem na sua mente, às vezes você não toma consciência dele, só que você fica com aquilo na sua mente e aquele pensamento fica rodando, rodando, rodando e te traz preocupação e com isso desencadeia a ansiedade. Então, tenha consciência dos seus pensamentos e trabalhe a sua respiração. Eu sei que é difícil. É bom você adquirir o hábito de fazer pelo menos uns 3 minutinhos de respiração profunda todos os dias pela manhã. Isso ajuda a te acalmar. Tá? E isso perdura pelo dia todo, porque eu tenho experiência disso. Eu sei a diferença que faz esses 3 minutinhos de respiração profunda pela manhã. Porque depois que você já está em crise, para você fazer a respiração profunda é muito difícil, porque a ansiedade ela deixa a respiração bem pequena, bem curta. Você não consegue puxar o ar e encher o pulmão quando você já está em crise. Então, você precisa prevenir. Se você tira alguns minutinhos para você fazer respiração profunda durante o dia, você já vai dificultar ter essa crise de ansiedade. Percebe? E você pode entrar em contato comigo também, porque agora já sou psicóloga. Ainda não estou com meu CRP, então eu estou cobrando um preço bem acessível, ok? Se você quiser passar por terapia, eu já posso fazer isso, certo? E por conta de ainda não estar com o meu CRP, estou com um preço bem abaixo, ok? Então, se te interessar, entre em contato comigo, a gente pode marcar, tá certo?
E acompanhe os meus vídeos, porque eu trago muito conhecimento aqui que pode te ajudar também. Se inscreve no meu canal, ok? E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e compartilha com os amigos. Eu desejo a você muita paz, muita calma e que você esteja livre da ansiedade, porque eu sei que não é fácil. Um grande beijo, que Deus abençoe a sua vida e até nosso próximo vídeo.